Então, né, vamos começar, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Larissa, tá? E eu sou programadora na Stack com Spring, React e React Native, tá? E a gente, por aqui, tá? Falando muito justamente sobre essas tecnologias e como você pode chegar, né, a ser um desenvolvedor desejado pelo mercado, né? Então, um desenvolvedor full stack, tá? E nessa live de hoje a gente vai falar justamente como a gente pode, todas as opções que a gente tem para estar acessando os dados da nossa aplicação, tá? Então, como a gente sabe, as nossas aplicações, os projetos que a gente trabalha, eles precisam ter uma forma persistente de dados, na sua grande maioria, né? Então, é muito difícil a gente ter uma aplicação que ela não vai armazenar dados de forma persistente, tá? Então, por isso, eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês, para mostrar todas as opções, não necessariamente todas, né, mas algumas opções boas que vocês podem estar utilizando nos projetos de vocês, dependendo do contexto do projeto, tá? Então, como fazer essa configuração, como você utilizar no seu projeto com o Spring Boot, o que é necessário para estar utilizando, tá? Então, tudo isso a gente vai ver nessa live de hoje, tá? Então, é importante também você conhecer, né, essas ferramentas e você verificar qual que é melhor para aquele projeto que você está trabalhando, né? Então, por isso que é tão importante você ter essa noção, essa visão geral, para que quando você precise utilizar no projeto, você saiba mais ou menos, né, tenha uma noção, né, do que você pode utilizar, e aí você fazer a seleção de qual a ferramenta que você vai estar utilizando, tá? Então, existem várias formas de fazer isso, tem várias tecnologias, não somente para estar utilizando com aplicações com Spring Boot, mas, enfim, com aplicações de forma geral. Então, quando a gente estava utilizando somente Java E, né, que ainda pode ser utilizado hoje em dia, mas não é tão utilizado, né, porque o pessoal foca mais em utilizar essas outras tecnologias mais novos frameworks, tá? Então, o João perguntou o que é Spring Boot, tá? Então, Spring Boot, ele é um framework, é um projeto do Spring, tá? Então, o Spring é um grande framework e tem vários módulos lá dentro dele, certo? Então, um deles é o Spring Boot, certo? O Spring Boot, ele é um projeto do Spring que ele ajuda a gente, ele abstrai várias configurações e permite que a gente crie aplicações com Java de forma muito mais simples do que a gente criaria se fosse fazer sem esse framework, tá? Então, com o Spring Boot, ele tem, digamos, uma partezinha, né, lá da interface dele, tem basicamente duas opções. Um é você utilizar uma IDE que já tem essa integração com o Spring Boot, e outro é você utilizar uma página web que eles têm, que é a Spring Initializer, tá? Então, nessa página, caso você não utilize essa IDE, né, que é o Spring Tool Suite, tá? Então, lá você consegue somente selecionar quais são as dependências que você quer, e ele já cria todo o projeto para você, sem você precisar fazer basicamente o mínimo de configurações possíveis, tá? Então, ele abstrai muita coisa do que se você fosse fazer tudo na mão, né? Então, é muito legal estar utilizando o Spring Boot, e é interessante você entender como é que ele funciona, tá? Como é que você consegue configurar aplicações com o Spring Boot, tá? Então, de forma geral, é isso, né? Então, é uma forma de você conseguir criar aplicações com Java de forma rápida e simples, tá? Então, com apenas alguns cliques, você consegue configurar o projeto, até mesmo o Tomcat, né? Que geralmente é o servidor de aplicação que é utilizado para estar desenvolvendo aplicações com Java. Então, até ele mesmo, ele já vem configurado lá como um container embutido da aplicação, então você não precisa nem tá fazendo a configuração do Tomcat, tá? Então, são configurações mínimas que são reunidas basicamente em um único arquivo, que é o application.properties, tá? Então, esse arquivozinho que tem lá no projeto com Spring Boot, nesse arquivo você consegue somente com algumas linhas de configuração, por exemplo, configurar o banco de dados, que eu vou explicar aqui para vocês, tá? E uma série de outros elementos que se você precisar, está utilizando no seu projeto. Então, é bem simples de configurar. É muito interessante você estar estudando esse framework e utilizando nos projetos de vocês, tá? Então, a ideia aqui é trazer justamente as opções que a gente tem de acessar dados
quando a aplicação ela tem essa estrutura que é utilizando o framework do Spring, esse módulo do Spring Boot, tá? Por quê? Porque em outros formatos, né, então a gente tem que fazer outras configurações, então a gente vai focar especificamente com essa estrutura do Spring Boot, tá? Além disso, dessas várias formas de a gente estar acessando os dados, a gente tem bancos de dados de tipos diferentes também, né? Então, a gente tem os bancos de dados relacionais e os bancos de dados não relacionais, tá? Então, aqui a gente vai ver dois exemplos, um para bancos de dados relacionais e um para bancos de dados não relacionais, certo? Além disso, toda essa estrutura, ela também tem suporte para bancos de dados em nuvem, como, por exemplo, banco de dados do Firebase, da Amazon, tá? Então, para isso, você precisaria, não é muito diferente do que a gente vai ver aqui, mas precisaria só verificar como fazer a configuração adequada, tá? Então, não dá para a gente ver todos os bancos de dados possíveis, né? Então, a gente vai ver dois especificamente, um de cada tipo, tá, Joia? Então, por que é interessante e importante a gente estar entendendo como é que funciona essa questão, tá? Primeiro, principalmente porque quem é back-end ou full stack, então precisa ter esse conhecimento, né, de estar trabalhando com banco de dados, porque toda a sua aplicação, né, todo o back-end, ele vai precisar estar se comunicando com o banco de dados para recuperar informações, salvar, atualizar, enfim, operações básicas que uma aplicação tem, né? Então, a gente precisa que tenha essas funções, essas funcionalidades na nossa aplicação, tá? Em sua grande, massiva maioria. E aí, por isso que é interessante você entender como pode fazer isso, tá? Outro ponto é que a gente está utilizando tanto o framework do Spring Boot quanto algumas dessas ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês, vai aumentar a sua produtividade, né? Então, a gente vai ver que facilita muito o nosso trabalho com relação ao acesso a dados, algumas classes, interfaces que a gente tem de alguns módulos do Spring, e isso ajuda muito, né, a gente a estar tendo mais produtividade no projeto. Então, fazer coisas que são basicamente repetidas, e aí o Spring ele tem essa característica de abstrair essas partes e a gente se preocupar somente com o que é mais importante nesse aspecto, tá? Então, é importante também, né, vocês saberem escolher e usar a ferramenta de forma adequada, tá? Então, saber qual é o banco que vai se adequar melhor para aquela situação, a melhor ferramenta, né? Então, a biblioteca adequada para estar utilizando, tá? Então, tudo isso é importante, tá? Então, justamente por isso, quis trazer esse tema aqui para falar com vocês, tá? Além disso, toda essa estrutura que a gente vai ver aqui nessa live é que também ele vai o principal objetivo é permitir que a nossa aplicação acesse, né, e salve, enfim, faça todos os procedimentos para estar acessando dados persistentes, né? Então, o foco é justamente nisso, né? Então, a gente está recuperando, atualizando, removendo dados dos nossos bancos de dados, certo? Beleza, né? Então a gente entendeu que é importante saber isso, tá? Então, que é importante a gente ter esse conhecimento, certo? E como é que a gente fazia antes de ter esse framework do Spring, né? Então, como é que normalmente a gente criava aplicações, né? Só para vocês verem o tamanho do avanço, digamos assim, da abstração que o Spring traz para a gente, para que a gente se preocupe somente com coisas que são de fato importantes ali naquele projeto, tá? Então, antes de surgir, né, esse framework, esses módulos do Spring, com Java, né, diferente de algumas outras linguagens, ela não tem acesso, né, não tem suporte ao acesso à atividade de forma direta, tá? Então, para isso, ele precisa utilizar uma API, né, um conjunto de classes, interfaces, para fazer esse serviço, né? Então, é aí que entra o famoso JDBC, tá? Então, que é o Java Database Connective, tá? Então, esse termozinho, nessa sigla JDBC é bem famosa, tá? Então, quem trabalha com Java, com certeza já deve ter visto, certo? Então, toda vez que a gente precisava se comunicar com o banco de dados, né? Então, antes de ter algum framework que fizesse, que abstraísse algumas configurações dessa para a gente, então a gente precisava utilizar o JDBC para fazer um envio de instruções SQL para o banco, né, relacional, então fazer tudo isso para a gente, além de que a gente precisava de um driver, né, do banco específico para estar fazendo essa comunicação entre a aplicação e o banco de dados através de SQL,
tá? Então, era basicamente nesse formato que funcionava, né, antes de a gente ter esse frameworks como o Spring para estar auxiliando a gente nesse processo, tá? Então, a gente precisava gerenciar a conexão com o banco, né? Então, verificar, lançar exceções caso tivesse algum problema. Então, você tem que fazer todo esse gerenciamento da conexão com o banco de dados, tá? Então, antes de a gente ter um framework como o Spring, tá? Então, só para vocês entenderem como que era antes e por que que é legal, por que que é interessante a gente estar utilizando esse framework do Spring e essas bibliotecas que a gente vai ver aqui para facilitar o nosso trabalho e para aumentar a nossa produtividade, tá? E também para estar utilizando tecnologias que são atuais, modernas e que são utilizadas por grandes empresas atualmente, tá? Então, existem, se vocês tentarem, né, verificar lá a documentação do Spring, então tem várias bibliotecas, vários módulos que tem lá para você acessar, tá? Mas aí eu vou situar vocês basicamente alguns que são os, digamos assim, os core, né? Então, o ponto central dessa parte de acesso a dados, tá? Um deles é o Spring Data, certo? Então, o Spring dele é um conjunto de projetos lá do Spring para a gente estar fazendo essa manipulação de dados, certo? Então, de diversas formas possíveis, tá? Então, entre elas, a gente tem banco de dados relacionais, como, por exemplo, MySQL, Postgre, certo? E tem também banco de dados NoSQL, né? Como, por exemplo, MongoDB, Redis e dentre outros muitos bancos de dados disponíveis, tá? Então, esse projeto, esse módulo do Spring Data, então, ele vai ter vários submódulos, digamos assim, né? Estou chamando de módulos menores dentro dele, que vai ser específico para cada tipo de banco de dados que você vai trabalhar, tá? E aí vai ficar bem mais claro para vocês isso que eu estou falando quando eu for mostrar para vocês os exemplos, certo? Então, eu acredito que o mais famoso módulo, né, do Spring Data é o Spring Data JPA, tá? Então, o Spring Data JPA, ele é utilizado para a gente desenvolver aplicações com, como o nome já está dizendo, né, JPA, né? Então, a Java Persistence API, tá? Então, ele permite que a gente implemente a parte de mapeamento objeto relacional no modelo de dados. Mas o que é isso, né? Então, como a gente trabalha, né, com a parte de orientação a objeto, né, quando está desenvolvendo aplicações nesse contexto, tá? Então, nesse sentido, a forma que a gente modela uma aplicação com o modelo o paradigma orientado a objeto é diferente da estrutura que a gente tem lá no banco de dados relacional, tá? Então, a gente precisa de alguém que faça esse mapeamento entre as classes que a gente modelou lá na nossa aplicação e entre o esquema do banco que a gente precisa, das informações que vão ser armazenadas de forma persistente, tá? Então, essa especificação do JPA, ela serve justamente para isso, certo? Então, com o Java, a gente tem uma biblioteca, né, um framework que é muito utilizado, que é o Hibernate, tá? Então, ele implementa justamente esse padrão que é o JPA, tá? Então, essa biblioteca especificamente, né, do Spring Data JPA, permite que a gente faça esse mapeamento, né, entre a nossa aplicação orientada a objeto e o nosso banco de dados relacional, tá? Então, permite fazer essa conexão, certo? E permite que a gente vá estar trabalhando nesse sentido, né, de objetos e a parte relacional, certo? Então, ele é muito famoso, então se a gente vai trabalhar com um banco de dados relacional, é fundamental, basicamente, que a gente utilize essa biblioteca para fazer, né, para trabalhar com os dados da nossa aplicação, tá? Além disso, né, esse framework ele vai permitir também o desenvolvimento de métodos para acesso aos dados do banco, certo? Então, ele permite que a gente consiga fazer consultas lá no banco de dados com pouco ou praticamente nenhum código SQL, certo? Então, a gente vai ver alguns exemplos onde a gente somente precisa especificar no nome do método qual é o atributo que eu quero buscar, por exemplo, e com isso ele já faz a consulta, então você não precisa digitar nenhum único comando de SQL para fazer esse tipo de consulta utilizando essa biblioteca, tá? Então, até uma pessoa, né, comentou quando eu postei um vídeo, né, sobre essa parte do Spring Data JPA, que tem essa parte dos métodos que fazem as consultas, então, ele comentou que parece mágica, né, quando você vê a primeira vez, e realmente, né, quando a gente está sempre acostumado a estar tendo que fazer toda a parte SQL, então, ou mesmo que não seja SQL, mas que seja JPQL ou qualquer outra ferramenta do tipo,
para acessar os dados, quando a gente vê a facilidade que o Spring Data JPA traz para a gente para acessar os dados, então realmente parece mágica, né? Então, basicamente o que seria necessário para a gente começar a trabalhar com uma aplicação com o Spring Boot e com um banco de dados relacional, tá? Então, basicamente, como eu já dei uma introduçãozinha para vocês o que é o Spring Boot, mas para ficar mais claro e a gente conseguir ver as dependências necessárias para trabalhar com um banco de dados relacional, então eu vou abrir para vocês aqui a página, né, do Spring Initializer para mostrar para vocês basicamente como que funciona essa seleção das dependências, tá? Então, deixa eu abrir aqui, eu vou botar aqui no STS mesmo, já está aberto. Então, aqui a gente tem o Spring Tool Suite, né? Para quem não conhece, ele é um IDE que tem como base o Eclipse, né? Então, a estrutura do Eclipse, só que ele é customizado para trabalhar com Spring, certo? Então, para iniciar um projeto, a gente viria aqui em arquivo, não em arquivo, né? Em file, New Spring Starter Project, tá? Então, isso aqui, ele vai criar um projeto com Spring Boot, certo? Que é o que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, vou botar aqui um nome qualquer, que eu não vou criar o projeto, é só para vocês verem, certo? Aqui a gente tem a especificação da configuração do projeto, tá? Então, a gente vai selecionar qual é o tipo de... Qual a ferramenta que a gente vai usar, se é o Maven ou o Gradle, para gerenciar as dependências. O empacotamento, se vai ser Já ou A. A versão do Java, tá? Então, a A8, que basicamente, acho que é a que está mais sendo utilizada atualmente. Tem a 11, que é a versão mais estável, no caso o LTS, né? Então, a versão mais estável atual. E tem a 16, que é a mais recente, tá? Então, não vou mudar nada aqui. E a linguagem que você pode trabalhar, né? Que pode ser Java, Kotlin ou Groove, né? Então, todas são linguagens baseadas na Java Virtual Machine, né? Então, todas elas você pode trabalhar com todas elas com o Spring Boot, né? Então, escolher uma delas, tá? Aqui a configuração básica do projeto, né? Então, grupo, artefato, versão, a descrição e o pacote, tá? Então, não vou mudar nada, porque a ideia da gente aqui é ver as dependências, certo? Então, aqui nessa janela, eu não sei se está aparecendo para vocês, eu acho que não está, né? Pelo que eu estou vendo ali na tela. Acho que é porque eu estou espelhando só essa janela aqui. Deixa eu só ajustar isso, que acho que não está aparecendo para quem está no YouTube e no Facebook. Deixa eu só ajustar aqui. Vou botar... Isso, eu percebi agora, pessoal. Deixa eu só ajustar aqui para aparecer a tela toda. Acho que agora vai. Deixa eu voltar aqui para a configuração. Vamos começar tudo de novo, né? File, New, Spring Starter Project. Acho que agora foi. Agora está aparecendo, né? Então, ele abre essa janela, tá? Então, como eu falei, aqui é a parte inicial, onde você vai botar o nome do projeto, certo? Então, eu vou botar qualquer coisa por aqui. E, como eu estava falando, né? Então, você escolher se vai utilizar Maven ou Gradle, a versão do Java, o formato de empacotamento, a linguagem e aqui as configurações básicas do projeto, como grupo, artefato, versão e descrição, tá? Clicando aqui em Next, ele mostra essas opções que são dependências que você pode apenas clicar, né? Então, marcar e ele já vai colocar no seu projeto, tá? Então, basicamente são módulos aqui do Spring Boot, você somente clica, marca e ele já instala as dependências e faz a configuração básica para o seu projeto, certo? Então, basicamente, o que a gente precisaria para trabalhar uma aplicação web que utiliza o Spring Data JPA, tá? Então, aqui tem os que eu utilizo frequentemente, para vocês, se for a primeira vez, não vai aparecer isso, certo? Mas vocês podem procurar aqui na parte de... Deixa eu achar. Aqui a gente tem NoSQL, né? Se você for usar NoSQL, tá? Então, como vocês podem ver, tem vários bancos de dados disponíveis, né? Então, tem o Redis, né? Tem o MongoDB, Elasticsearch, né? Então, tem vários aqui, se você quiser trabalhar com NoSQL, tá? E para a parte de
do relacional, que é o que a gente está interessado, tá? Então, a gente iria adicionar aqui o Spring Data JPA, certo? Então, clica aqui para marcar, tá? E partindo do princípio que a gente está utilizando, iria criar, né, uma aplicação web, tá? Então, a gente iria vir aqui na parte de... Deixa eu ver se eu acho que é a categoria. Deixa eu botar aqui. Web. Aqui, Spring Web, tá? E, além disso, a gente precisaria do driver do banco, tá? Então, estou partindo do princípio que a gente iria utilizar o Postgre, tá? Então, basta a gente procurar aqui, né? Então, aqui ele mostra o driver do Postgre. Então, você poderia... E aí vai depender do banco que você vai estar utilizando, tá? Então, você pode vir aqui em SQL para dar uma olhadinha, tá? Então, aqui ele vai ter vários, tem do H2, tem Oracle, MySQL, enfim, você iria escolher qual é o que você vai utilizar, tá? Então, marcaria aqui o Postgre, o driver do Postgre, e com isso a gente já estaria com a aplicação pronta para utilizar o nosso banco de dados com Postgre. Então, a gente precisaria somente fazer algumas configurações simples, tá? Então, basicamente era isso. Então, é só a gente clicar aqui em Finish, que ele já cria o projeto para a gente, tá? Então, basicamente, de dependência, a gente precisaria somente desses três, né? O Spring Data JPA, o Postgre, o drive do Postgre e o Spring Web, tá? Então, beleza. Então, feito isso, ele já... eu vou botar em Finish somente para vocês verem que ele vai criar o projeto de forma bem rápida e o mínimo de configuração que a gente vai precisar fazer nesse projeto, tá? Então, deixa eu só... enquanto ele cria, acho que já está terminando, deixa eu só ajustar uma coisinha aqui. Então, de dependência, basicamente isso, a gente precisaria agora, né, no caso, fazer a configuração lá no nosso application.properties, tá? Então, que é aquele arquivozinho que eu falei para vocês que a gente faz a configuração, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Já terminou. Beleza? Então, aqui ele criou... Aqui foi acho que foi esse nome aqui que eu botei, projeto, né? Então, foi esse projeto aqui. Então, aqui na parte de resources, ele tem esse arquivo aqui, ó, application.properties, e ele vem zerado, tá? Então, não tem nada aqui dentro, certo? Tem algumas configurações que você pode fazer na parte de banco, aqui nesse application.properties, tá? A primeira é você definir qual é o banco que você vai precisar utilizar, tá? Então, não necessariamente é obrigatório se você botar só as configurações de URL e coisa desse e login sem, então ele já funciona, mas eu vou mostrar aqui para vocês basicamente o que é. Então, vocês vão botar aqui Spring JPA, então ele já vai carregando, ó, JPA Database, tá? Então, essa linha serve para você definir qual é o banco que vai ser utilizado nessa aplicação, tá? No nosso caso é o Postgre, então ele já me dá uma dica aqui, tá? Outro comando que a gente pode estar utilizando é para configurar realmente o banco, né? Então, a gente pode estar utilizando justamente a parte da URL, que é para definir onde é que está, né? Qual o endereço desse banco, tá? Então, a gente bota aqui Spring, certo? Depois, Database, se eu não me engano, Database, e depois a gente vai... não, na verdade, não é Database, é Data Source. Eu já botando errado. Então, não necessariamente a gente precisa decorar esses elementos, tá? Então, é só para vocês saberem quais são as opções que vocês têm para a configuração do banco aqui, tá? Então, datasource.data username, a gente vai precisar, né? Que é o nome de usuário, certo? Então, aí você iria definir qual é no seu caso, certo? Então, geralmente, o nome de usuário é Postgres, né? Então, se você está utilizando... Opa, peraí que deu um probleminha aqui no Instagram. Então, o nome de usuário, depois vocês viram que apareceu aqui, né? Spring.datasource, e tem também datasource, e tem o password, tá? Então, você vai botar o password que você botou no seu Postgre, tá? Então, vou botar aqui admin
né, que geralmente é o que a gente bota, já que a gente está trabalhando de forma local, certo? E tem também o da URL, tá? Então, eu vou copiar aqui só para a gente não ficar digitando tudinho, né, essa parte. E o da URL é justamente esse, springdatasource.url, certo? Então, você vai botar jdbc, postgre, localhost, no caso, porque a gente está em localhost, tá? Então, se fosse em outro servidor, a gente iria botar aí qual é o servidor, tá? E a porta que o Postgre está. Nesse caso, aqui ele está na porta padrão, né? A 5432. E no barra, você vai botar o nome do seu banco, tá? Então, aqui eu não vou botar nada porque eu não criei nenhum banco para essa aplicação, tá? Mas, eu vou botar aqui só teste, só para vocês não esquecerem de botar aqui o nome do banco, tá? Então, eu vou botar aqui nome banco. Só para ficar claro aqui que aqui vai vir o nome do banco da qual você vai fazer a conexão com a sua aplicação, tá? De mais importante é basicamente isso de configuração de banco de dados que a gente precisa fazer, tá? Então, é essencial. Outra coisa que a gente pode fazer também é mostrar os comandos SQL que são dados quando quando a aplicação, por exemplo, faz uma consulta ao banco, quando a gente cadastra um elemento, tudo isso, né? Então, se a gente não coloca essa configuração, a gente não vê aqui no console todas essas consultas que são feitas ao banco, tá? Então, geralmente, a gente usa esse comando quando a gente está, né, em teste, né, em desenvolvimento, tá? Para saber se está acontecendo tudo certinho, para fazer algum tipo de depuração, né? Algum problema que deu, algum bug, né? Então, você verificar se está ocorrendo tudo bem, tá? Então, o comando que a gente precisa utilizar para fazer isso é justamente esse daqui, ó, spring.jpa.show SQL igual a true, né? Então, por padrão, ele vem como false, tá? Então, você utilizando esse comando aqui, né? Então, você vai conseguir ver no console todas as consultas SQL, né, que são feitas ao banco de dados, no caso, quando a sua aplicação estiver rodando, né, estiver em execução, certo? E basicamente é isso que a gente precisa, tá? Outro ponto que a gente poderia utilizar, né, caso você queira alterar qual é a porta que a sua aplicação vai estar rodando, né? Por acaso você pode estar rodando uma outra ferramenta na porta 8080, que é a porta padrão do Tomcat, certo? E aí, por algum motivo, você pode querer alterar essa porta aqui da sua aplicação, tá? Então, para isso, a gente utiliza essa configuraçãozinha aqui, server.port. E aqui você vai botar a porta que você quer que a sua aplicação rode, né? Então, por exemplo, se a gente quisesse botar na 8081, porque a 8080 está ocupada, tá? Então, você poderia fazer somente essa linha aqui. Então, você já configura a sua aplicação para estar rodando em outra porta que não é a padrão do Tomcat, tá? Então, percebam que ele já vem com várias configurações por padrão, né? Por default, como, por exemplo, essa da porta. Então, você não precisa, às vezes, nem sabe o que é que tudo que o Spring Boot está fazendo aí por trás, tá? Então, o Spring Boot, o que é de configuração do Spring Boot que a gente precisa realmente fazer em dois casos. Um é uma configuração adicional, a exemplo do banco, né? Porque a gente precisa definir quem é o login, quem é a senha, onde está o URL daquele banco, qual o tipo, tá? E também, em outra situação, é quando você quer alterar o que já está definido por padrão, certo? Que como é o caso da porta, tá? Então, ela já é definida, mas se por acaso você quer mudar essa configuração, aí você vem aqui no application.properties e altera justamente essa estrutura, tá? Então, de configuração é somente isso que a gente precisaria fazer na configuração do projeto para a gente já estar utilizando, já estar conectado ao banco, já poder estar utilizando essa estrutura de forma persistente, né? No caso, um banco de dados persistente, para armazenar os dados de forma persistente, tá? Beleza, né? Então, já fiz a configuração do projeto, mas tem um outro fator, né? Digamos que eu considero que também não exatamente de configuração, mas que a gente precisa colocar lá nas nossas classes de domínio, né? São as classes que vão representar as entidades
do nosso projeto, tá? Então, lembra que eu falei que o projeto, que o JPA, ele vai fazer esse mapeamento, né, entre as classes, né? Então, a parte orientada ao objeto e a parte relacional, tá? Então, a gente precisa dar algum sinal para o Spring para que ele entenda o que é entidade, o que vai ser um relacionamento, o que vai ser uma chave primária, tá? Então, a gente precisa dar um sinal para o Spring para que ele consiga refletir isso lá no esquema do banco, tá? Então, no Spring, quem já trabalhou com esse framework, vocês já devem ter percebido que a grande maioria das coisas funciona através de anotações, que são as chamadas annotations, tá? Então, para o Spring Data JPA, não é diferente, né? Então, a gente precisaria colocar algumas anotações para que ele faça esse trabalho e a gente não se preocupe com esse aspecto, tá? Então, eu peguei essa classe de entidade pessoa, certo? Então, que foi de um projeto que a gente fez para uns vídeos também, tá? Então, percebam que aqui a gente tem uma classe, uma anotação chamada entity, tá? Então, essa anotação ela serve justamente para dizer para o Spring que essa classe é uma classe de entidade. Então, ele vai dizer assim, ó, Spring, essa classe aqui ela é de entidade, então tu vai precisar lá no esquema do banco eu tenho que ter uma tabela com esse nome aqui, né? Então, com esse nome semelhante, né? Então, você pode especificar aqui também qual é o nome daquela tabela, tá? Então, através de uma anotação aqui, table, você pode também fazer isso. Se você não bota nada, né? Então, ele está partindo do princípio que ele está exatamente igual, né? Só que não, para o post, ele vai botar todas as letras em minúsculo, né? Então, e aqui no caso de pessoa, seria pessoa, só que com P minúsculo. Tá? E entre várias outras anotações que a gente utiliza para que o Spring entenda o que são esses elementos lá no esquema do banco, tá? Então, ó, por exemplo, essa daqui, ID, para representar aqui, esse atributo aqui, ele é uma chave primária, certo? E essa outra anotação aqui, generated value, que é para dizer que esse código, né, esse ID, essa chave primária, ela vai ser sempre gerada, né? Então, a gente não vai setar esse valor, né, de forma manual. Ele vai gerar os códigos, né, os IDs dessas pessoas de forma automática, tá? Então, automática e incremental, né? Então, sempre adicionando mais um, tá? Para que não haja conflito entre esse valor, porque, como a gente sabe, a chave primária ela precisa ter um valor único, certo? Então, basicamente, é isso que essa anotação faz. E tem várias outras anotações que estão relacionadas com relacionamentos, tá? Como, por exemplo, essa que a gente tem aqui, que é a many to one, certo? Então, quando a gente quer estar expressando o relacionamento de muitos para um, certo? Então, nesse caso, essa classe de pessoa, ela vai ter um relacionamento com os grupos de prioridades, tá? Então, ela pode estar, no caso, ela vai estar se relacionando com essa tabela grupos de prioridade e a gente precisa botar também essa anotação de join column para dizer que vai ter uma coluna que vai ser justamente a chave primária dessa outra tabela, que no caso aqui é código, grupo, né, prioridades. Então, a gente vai trazer o código dessa outra tabela para cá. Tá? Então, percebam que isso aqui é tudo relacionado a parte relacional, né? Então, como a gente diz para o Spring o que são cada um desses elementos que são refletidos, né, na parte do banco, tá? Então, tudo isso é feito através dessas annotations, né, dessas anotações, e somente colocando essas anotações, o Spring já sabe, o Spring dentro do JPA já sabe o que ele precisa fazer lá no esquema, certo? Então, outro ponto que eu queria falar com vocês é justamente a parte das consultas de forma simples, tá? Como é que a gente consegue fazer aquelas consultas que eu falei para vocês somente através do nome do método, tá? Então, eu peguei aqui uma classe, né? Uma interface, na verdade, que é a interface de repositório daquela classe pessoa, tá? Então, eu botei o nome aqui de pessoa repository. E a gente precisa dizer que ela estende, né? No caso,
JPA Repository, que é a interface, né, que a gente vai utilizar aqui do Spring Data JPA, tá? Então, feito isso, né, e colocando qual é a classe a qual ela representa, no caso, a entidade, né, no caso, pessoa, e aqui esse outro elemento é justamente o tipo do ID dessa classe. Então, aqui tá long, porque se a gente vir aqui em pessoa, ele é do tipo long, o código, tá? Então, aqui você vai botar qual é o tipo, no caso no caso da chave primária aqui, que está representada lá na classe, tá? Só fazendo somente isso, né, criando uma classe de repositório que estende JPA Repository, você já tem acesso a muitos métodos, como, por exemplo, find all, que é para encontrar todos os itens que estão armazenados nessa tabela, salvar, remover, atualizar, tudo isso sem você fazer nem precisar implementar esses métodos, tá? Então, a gente poderia estar acessando tudo isso sem nem criar nenhum tipo de método para isso, tá? Fora isso, fora esses métodos, né, essas consultas que são feitas praticamente para toda classe, né? Então, a gente vai precisar salvar, encontrar pelo ID, por exemplo. Então, busque pela chave primária. Então, são coisas que são naturais da gente estar utilizando. Então, ele já vem implementado e você não precisa fazer absolutamente nada. Basta você utilizar essa interface. Então, pode fazer uma injeção de dependência e já aparece lá os métodos para você utilizar sem você ter que criá-los, tá? Então, já está definido na biblioteca, certo? E, fora isso, você pode criar os seus próprios métodos que não tem, de fato, já implementados na biblioteca, tá? E como é que eu faço isso, certo? Então, lá na definição, na documentação do Spring Data JPA, a gente pode criar alguns métodos que eles começam com find by, né? Que traduzindo para português seria encontre por, certo? Então, quando você quer definir um método que o Spring vai fazer essa busca somente pelo esse nome do método que você está definindo, você precisa utilizar algumas regrinhas que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, eu iria definir esse método como public. Vamos supor que fosse um objeto do tipo, uma lista, não tá pessoa mesmo. E eu vou botar aqui find, por exemplo, find by. Depois de você botar find by, você vai colocar qual é o atributo que você quer, por onde é que você quer buscar. Se a gente vier aqui na classe pessoa, ele tem alguns atributos, como, por exemplo, nome, CPF, telefone, e-mail, tá? Então, são outros atributos além da própria chave primária, né, do código, tá? Então, você poderia colocar algum método, né, para buscar, por exemplo, pelo nome, pelo CPF, pelo e-mail, tá? Então, você poderia fazer isso. Então, por exemplo, pelo nome. Então, eu botei o find by, qual é o nome daquele atributo que eu quero buscar. Então, nesse caso, é nome, né? Find by nome, e somente isso ele vai encontrar aquela pessoa pelo nome. Então, find by nome, e vai ter que passar, no caso, o parâmetro, que no caso é o nome daquela pessoa. Fazendo somente isso, né? Então, botando o nome desse método, então, o Spring já entende que ele vai ter que buscar aqueles itens da tabela a partir de um atributo que tem o nome que vai ter justamente esse identificador que é nome. O mesmo eu poderia fazer para todos os outros atributos, né? Como, por exemplo, pelo CPF, né? Então, pessoa find by CPF, tá? Então, atentar também para as letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então, lembrar de começar sempre aqui a próxima palavra, né, no caso, com letra maiúscula, porque se você colocar alguma palavra errada, alguma letra errada, ele não vai conseguir fazer essa busca, né, no caso, esse método, nesse formato, tá? Então, eu vou botar aqui string CPF, tá? Então, a mesma coisa para todos os outros atributos, você poderia criar esse método, e o Spring já entende que ele vai precisar qual é, no caso, a busca, o SQL que ele precisa fazer para você, no caso, na sua aplicação. Então, percebam que você não precisou praticamente digitar quase nada, criar nenhum tipo de código, somente o nome do método, e ele já vai encontrar essas informações para você, tá? Fora esse, né, que é bem simples, você encontrar por esse atributo,
você também pode estar utilizando algumas palavras-chave para estar lhe auxiliando, né? Então, você poderia estar utilizando a palavra-chave and, né? Se você quiser procurar, por exemplo, pelo nome e pelo CPF, né? Então, os dois atributos juntos, tá? Então, você iria botar find by nome and CPF, se você quisesse usar essa estrutura. A mesma coisa para o ou, né? Então, você poderia botar find by CPF, ou find by nome or CPF. Então, você encontrar pelo nome ou pelo CPF, tá? Além disso, tem várias outras palavras-chave que vocês podem utilizar para utilizar essa estrutura de find by. Então, poderia ser para você encontrar por uma data, entre uma data e outra, que é o start date between. Poderia ser também, na verdade, a palavra between, né? No caso, se você tivesse um atributo data, no caso, tá? Poderia ser menor que, então, você encontrar, por exemplo, um atributo que fosse, por exemplo, idade, né? Então, find by idade less than, né? Então, e botar no atributo qual é o valor, no caso, que você quer. Então, vai ser menor que quanto? Vai ser menor que 18, por exemplo, né? Então, você poderia botar o less than, né? E antes dele colocar qual é o atributo que você vai ter, que o Spring vai buscar, que precisa estar menor que um determinado parâmetro, tá? E dentre outros, poderia ser maior que um valor, que é greater than, se vai começar antes se vai ser before ou after, no caso, né? Antes ou depois. Enfim, tem várias palavras-chave que vocês podem agregar aí no Find By para fazer consultas, digamos que mais complexas e mais específicas para aquele contexto que você está precisando, tá? E também você poderia utilizar a palavra-chave order by, né? Se você quisesse ordenar por um determinado atributo, tá? Então, enfim, tem um leque bem grande de palavras-chave que você pode utilizar nessa estrutura do Find By para facilitando o seu trabalho, você não está tendo que escrevendo o SQL dessas consultas, que são basicamente consultas simples, que o Spring Data JPA já traz tudo isso para você estar utilizando nos seus projetos, tá? Fora isso, né, você também teria outras duas opções, né, caso a sua consulta não seja simples, assim, somente encontrar, mas você precisa fazer outros relacionamentos, você tenha que fazer uma consulta mais complexa, que é você utilizar o JPQL ou o próprio SQL, né? Colocar o código SQL. Então, a gente consegue, sim, também estar utilizando uma query SQL parecido com essa estrutura, tá? Então, deixa eu só pegar aqui um exemplo que a gente poderia utilizar, né? Então, que eu separei aqui, a gente poderia ajustar aqui. Então, vamos supor que a gente tivesse um método que a gente fosse criar utilizando o query, certo? E aí, a gente iria definir, basicamente, aqui, porque aqui está uma outra classe, não é essa pessoa, mas deixa eu botar aqui pessoa e public. Deixa eu só ajustar aqui para explicar. Então, em cima do método, a gente vai precisar botar essa anotação carry e aqui dentro desse parênteses aqui, do value, você vai botar a consulta SQL que você quer fazer, certo? E vai colocar também, como segundo parâmetro desse value, vai botar isso aqui, ó, native carry, e vai botar como true, né? Então, vai ser uma carry nativa, que no caso vai ser usando o próprio SQL, certo? Então, aqui você define o nome do método e em cima bota uma anotação @carry, bota value igual e a especificação da carry, e como segundo parâmetro você vai ativar, no caso, native carry true, certo? Se você não faz isso, se você não coloca isso como essa opção aqui de carry nativa, então ele vai partir do princípio que você está utilizando JPQL, né? Então, a estrutura da consulta é de forma diferente, né? Então, os elementos, tá? Então, se fosse usar JPQL, é só tirar esse parâmetro aqui de native carry e, logicamente, né, alterar o comando aqui, né, a carry que está sendo realizada, tá? Então, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês sobre essa parte de relacional, certo? Então, com isso, vocês já conseguem iniciar, já conseguem criar projetos, utilizar, fazer consultas, integrar a aplicação com o Postgre de vocês, tá? Então, dá para fazer muita coisa com tudo que a gente viu aqui na live, tá?
Para os bancos não relacionais, o que a gente precisaria fazer? Então, funciona de forma bem semelhante. A diferença é que a gente iria precisar colocar o módulo lá se a gente fosse usar o Mongo, por exemplo, né? Que é o mais comum de ser utilizado. Então, a gente ia precisar colocar a dependência do Mongo, como eu mostrei para vocês lá na criação do projeto, lá do Spring Boot, tinha lá, né, na parte do SQL, tinha lá o MongoDB, né? Então, a dependência dele. Então, era só clicar e tá utilizando, ele já ia fazer a configuração, né, de dependência dela para você. A mesma coisa no application.properties, você iria precisar também colocar qual é o host, né, no caso, qual é o URL, qual é a porta e também qual é o nome do banco, né, que você criou lá. Então, o que vai mudar somente aqui é qual é o comando que você iria utilizar, que no caso do Mongo seria spring.data.mongodb, por exemplo, aqui host para colocar onde é que ele está, né? No caso, se é localhost ou se é qual o IP, qual o endereço, certo? A porta, tá? Então, aqui tem esse outro comando aqui, port. Então, você utiliza isso para botar a porta. E qual é o banco, tá? Então, você iria botar qual é o banco utilizando cadê? MongoDB. Aqui, database, tá? Então, basicamente, só vocês procurarem qual é a configuração do Spring Boot que é necessária, que para o Mongo seria basicamente isso, tá? Então, host, a porta e qual é o banco que você vai estar utilizando, tá? Então, botar aqui o database e botar o nome do banco. Então, já o seu projeto já estaria conectado ao MongoDB, tá? Depois da configuração, o que seria necessário a gente fazer? Criar a mesma coisa que a gente fez aqui no Spring Data JPA, tá? Então, criar uma interface de repositório para as classes de entidade, só que em vez de estender JPA Repository, ele vai justamente estender Mongo Repository, tá? Então, só vai mudar exatamente qual porque você está mudando, no caso, o tipo do banco de dados, né? Então, você só vai fazer essas pequenas alterações, mas o funcionamento é basicamente a mesma coisa, né? Então, você entender que você vai precisar botar a dependência específica, né? Primeiro, depois vai configurar o banco no application.properties e depois, nas suas classes de repositório, ela vai estender qual é a interface específica que para o tipo de banco que você está utilizando. Se for relacional, vai ser JPA Repository. Se for não relacional, vai ser específica para o banco que você está utilizando. No caso desse exemplo que eu dei, seria Mongo Repository, tá? Então, feito isso, né, você já estaria apto a utilizar essa estrutura também de estar utilizando, fazer as consultas com Find By, né, e tudo isso que o Spring proporciona para a gente aqui para estar fazendo acesso aos dados, tá? Então, como eu falei para vocês, todo mundo que pretende trabalhar com essa parte de back-end precisa saber dessa parte, né? Então, precisa saber como acessar os bancos de dados, seja ele relacional ou não relacional, tá? Então, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento atualmente, mas percebam que é bem simples você entender todo esse funcionamento. Claro que é importante aprender SQL primeiro, né? Então, não é só porque aqui é de forma fácil, você não usa SQL basicamente nas consultas básicas, né? Que você não vai precisar usar SQL, é super importante, porque você não vai resolver toda a sua vida somente com esses Find By aí, né? Com certeza você vai precisar também estar utilizando essa outra estrutura, mas percebo que também, da mesma forma que a gente tem essa estrutura de Find By, quando é para definir também qual é a query, então é de forma bem mais simples do que se a gente fosse fazer normalmente, né? Utilizando o JDBC e se não estivesse utilizando um framework como o Spring, tá? Então também de forma bem simplificada, já justamente para facilitar o nosso trabalho e trazer mais produtividade, tá? Então, se você quer aprender a se aprofundar nesses conhecimentos, então faz um planejamento direitinho sobre esses aspectos que a gente viu aqui na live, né? Então, esses pontos, tanto para a parte relacional como para parte que não é relacional, porque é importante saber as duas coisas, né? Depende do projeto, depende do contexto, pode ser que seja melhor utilizar um ou outro, né? Então, é importante saber as duas coisas se você quer trabalhar com back-end, tá?
Então, a forma ideal que seria de você estar fazendo isso seria o quê? Você entender o funcionamento do framework, que foi o que a gente viu aqui, né? A gente entendeu o que era o Spring Boot e como a gente pode estar utilizando o Spring Data JPA e também a parte não relacional, né? Então, o que é o módulo do Spring Data, tá? Então, entender como é que funciona a configuração e como é que você pode estar utilizando essas tecnologias, tá? E você está, digamos que, estudando, né, a utilização desses dois tipos de bancos de dados, tá? Então, a gente está estudando, está entendendo como é que funciona exatamente esses dois tipos, certo? E se você não começou, não sabe nenhum dos dois, o ideal, na minha opinião, começar pelo relacional, porque é mais comum, é muito mais utilizado em aplicações, tá? Apesar de que o não relacional tem crescido bastante, mas o relacional, eu acredito que é mais utilizado. Eu acho legal começar pelo relacional e depois você vai estuda o não relacional, tá? E aplicar nos seus projetos, tá? Então, o conhecimento só fixa na gente quando a gente aplica, quando a gente pratica. Não adianta a gente só estudar a parte teórica e não criar projetos e aplicar essas tecnologias, tá? Então, passo a passo para a gente começar hoje, para vocês tirarem as ideias do papel, tá utilizando essas tecnologias que a gente viu, tá? Então, como eu disse, se não tem conhecimento nenhum dos dois, começa pelo relacional, tá? Então, são mais comuns, certo? E cria um projeto que vai utilizar esse banco. Então, já integra, já faz as consultas, já faz a parte de cadastro, de remoção. Então, faz várias consultas diferentes, tanto utilizando o Find By, como a parte de também utilizando carries, tá? Então, configura todo o seu projeto direitinho, cria algumas entidades e já faz essas consultas e vai treinando, justamente praticando esses conhecimentos. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu queria trazer para essa live, tá? Então, acredito que com tudo que a gente viu, vocês já podem dar os primeiros passos com essa parte do Spring Data, né? Que foi o projeto central que a gente trabalhou aqui na live, né? Então, a fazer o acesso a dados de aplicações com Spring Boot, tanto com a parte relacional quanto com a parte não relacional, tá? E é isso, boa noite e tchau!